Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje estou aqui convosco para vos apresentar algumas dicas, algumas sugestões para a organização do vosso estudo em casa, tendo em conta a situação atual em que vivemos. Agora que eu ensino à distância, que as aulas são online, há uma nova realidade à qual temos todos nós que nos adaptar. Não é? O facto da escola ter fechado não significa de facto que nós não possamos aprender na mesma, estar com os professores, ter aulas, falar com os nossos colegas. O isolamento não significa estarmos de férias, mas também não é o mesmo que ir para a escola. Há um conjunto de desafios com os quais temos todos que lidar nesta fase. Por exemplo, teremos que gerir várias coisas ao mesmo tempo para fazer. Gerir diferentes tarefas, diferentes responsabilidades, seja da escola, seja em casa. Temos também que utilizar novos materiais, novos recursos para aprender, como por exemplo o Google Classroom, o Zoom, são as novas plataformas que temos que utilizar para conseguirmos aprender, em substituição à antiga sala de aula à qual estávamos habituados. Houve, portanto, aqui uma alteração do espaço e da forma à qual nós estávamos mais habituados a trabalhar. Esta nova realidade trouxe também alteração às rotinas do costume, às rotinas que estávamos mais habituados. Houve aqui uma alteração no nosso próprio dia-a-dia, não é? Temos também que lidar com a ausência de proximidade física dos professores, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Tudo isto é um desafio nesta fase, não é? Podemos falar com eles através do telefone, videochamadas, etc. Mas não é a mesma coisa, não substitui o contacto físico, o contacto presencial. Existe também um conjunto de emoções com as quais temos que lidar e temos que saber gerir. É normal, agora que estamos mais tempo em casa, mais tempo fechados, que possamos sentir-nos um pouco mais frustrados, mais irritados, ansiosos ou até mesmo tristes. Portanto, há aqui um conjunto de emoções com as quais temos que lidar e que temos que gerir até mesmo porque influenciam a forma como reagimos, a forma como nos comportamos com os outros. Entre outros desafios que também vão depender, vão variar de pessoa para pessoa. Mas então o que fazer para superar estes desafios? Agora mais do que nunca temos que ser tolerantes e cooperantes com os outros, ter coragem e flexibilidade também para lidar com estas circunstâncias. Temos que confiar nas nossas próprias capacidades para conseguirmos lidar com estes desafios, mas também na capacidade dos outros, okay? Mesmo que seja com ritmos diferentes. Nem todos nos adaptamos da mesma forma e com o mesmo ritmo. Mas é mais fácil falar do que fazer. Isto não é assim tão fácil quanto parece, não é assim tão fácil sermos tolerantes e cooperantes com os outros quando estamos numa situação como esta. Portanto, vamos-te apresentar aqui algumas dicas que se calhar poderão ajudar-te a alcançar estes objetivos, ser mais tolerante, ser mais cooperante, etc. A dica número 1, em primeiro lugar, para a organização aqui do nosso estudo, tem a ver com ter uma rotina. A primeira coisa a fazer é ter uma rotina, mesmo que esta não seja exatamente igual àquela que estávamos habituados, àquela que tínhamos antes de termos de ficar em casa. É importante termos sempre essa rotina. Temos um horário de organização de tarefas. E porquê? Porque as rotinas trazem-nos segurança, trazem-nos estabilidade, dão-nos estrutura e previsibilidade sobre o que temos de fazer. E são importantes por isso na regulação das nossas emoções. Nós, quando de facto sabemos o que temos de fazer, como, quando, se tivermos objetivos definidos para o nosso dia, para a nossa semana, para o nosso mês, isto vai diminuir, por exemplo, a nossa ansiedade. Nós ficamos mais tranquilos quando sentimos que estamos preparados para o que aí vem. Okay? E ao ficarmos menos ansiosos e menos irritados, também vamos conseguir lidar melhor com os outros. Pronto. Apesar de não podermos ter a mesma rotina que tínhamos antes, há certas coisas que podemos manter, como por exemplo os nossos horários de sono. É importante dormir pelo menos 8 horas por dia, deitar cedo, acordar cedo, dormir as horas necessárias para conseguirmos mais facilmente ter aquela tolerância e cooperação de que falamos há pouco. Se nós não dormirmos as horas suficientes, vamos ficar mais irritados, vamos ficar mais frustrados
e por isso também não vamos lidar tão bem com os outros, não é? Vai afetar até a nossa forma de nos relacionarmos com os outros. Também é importante não nos esquecermos de fazer a nossa higiene diária, não ficar demasiado confortáveis só porque estamos em casa. É importante mantermos as nossas rotinas de higiene, como por exemplo tomar banho, lavar os dentes depois das refeições e antes de deitar. Mas também é essencial vestirmos roupa que não seja o pijama. O estar em casa pode levar mais àquela tentação de não despir o pijama, porque é de facto confortável. Mas o pijama torna-nos mais preguiçosos, dá-nos menos vontade de trabalhar, menos vontade de estudar e vestir a roupa tal qual como se tínhamos que vestir se fôssemos para a escola é algo que nos vai ajudar a preparar-nos mentalmente para um dia de trabalho. Também é muito importante fazermos as refeições nas horas certas, tal e qual como se estivesses na escola. Okay? Principalmente durante a semana, devemos ter sempre mais ou menos a mesma hora para tomar o pequeno almoço, manter dentro dos possíveis a mesma hora de almoço e também jantar sempre mais ou menos à mesma hora. A dica número 2 é organizar. Já falamos da sua importância e esta dica está de facto muito relacionada com a dica anterior, pois as rotinas já nos ajudam na nossa organização. Se tivermos rotinas, já estamos a ser mais organizados. A verdade é que, independentemente da tarefa que tenhamos, seja lavar os dentes, arrumar o quarto, estudar, fazer um trabalho do grupo, precisamos de nos organizar. Sermos capazes de nos organizar vai ser uma competência que é-nos útil não só para a escola, não só para o estudo, como também ao longo de toda a nossa vida. Mas falar, lá está, é mais simples do que fazer. Pode não ser assim tão fácil de sermos organizados. Portanto, aqui vai algumas dicas que te poderão ajudar a organizar o teu dia. Em primeiro lugar, planear. Okay? Nós, para conseguirmos ser organizados, temos que fazer aqui um planeamento daquilo que temos que fazer. Decidir o que vamos fazer e quando. Okay? Ter uma lista de tarefas, um horário semanal, pode ser muito útil. Ter também um calendário de estudo em que distribuímos o estudo das diferentes disciplinas pelos vários dias da semana pode também ser algo eficaz. O importante também é não esquecer que esta lista, este horário e este calendário de estudo deverão ficar num local visível, de fácil acesso. Também devemos planear realizar as nossas tarefas com antecedência e não no último minuto possível. Como se costuma dizer, não deixes para amanhã aquilo que podes fazer hoje. Por exemplo, podemos fazer os trabalhos de casa no dia em que eles forem marcados e não deixar arrastar, não deixar acumular trabalho com outros trabalhos que estão para vir. Sobretudo, se forem tarefas maiores, é importante também realizá-las um pouco de cada vez. Okay? É diferente entregarmos um trabalho que realizamos e que conseguimos rever com o tempo do que entregar um trabalho feito à pressa no dia anterior. O professor vai notar a diferença. É também importante arrumar o nosso espaço de trabalho, seja a secretária, o quarto, a outra divisão da casa, ok? Ter uma secretária limpa e arrumada, com todos os materiais necessários à mão, para não termos que repetidamente nos levantar para ir buscar aquilo que nos falta. Isto é essencial para conseguirmos estar organizados e para nos concentrarmos. Quando temos de usar, por exemplo, a mesa da sala, a mesa da cozinha para estudar, podemos fazer uma espécie de caixa de estudo em que temos lá dentro todos os materiais que precisamos para realizar aquele estudo ou aquela tarefa, para não termos que nos levantar e ir buscar material, porque isso só fará com que seja mais difícil nos concentrar. A verdade é que a organização ajuda-nos imenso a poupar tempo. Diminuímos os imprevistos se tivermos as coisas previamente preparadas. Okay? Quando somos organizados, conseguimos concentrar-nos melhor e não perder tempo desnecessário. É preciso algum esforço, principalmente no início. Mas quando estamos organizados, depois isso vai dar-nos também uma boa sensação, porque não andamos sempre à pressa, preocupados com aquilo que ainda temos para fazer, e conseguimos ter mais tempo para fazer as coisas que realmente gostamos. A lista de tarefas permite-nos organizar as tarefas com uma ordem de prioridade. Por exemplo, o primeiro eu tenho que fazer o trabalho de casa de português. Quando acabar o trabalho de casa, vou fazer um pouco de exercício e de seguida vou arrumar o quarto. Então, uma lista de tarefas simples, mas que irá vos ajudar a organizar o vosso tempo e aquilo que têm que fazer.
À medida que vão concluindo algumas tarefas desta lista, vão eliminando aquilo que já fizeram e acrescentando novas coisas para fazer, como por exemplo, PCs, trabalhos, testes, tarefas domésticas, seja o que for. Podem incluir o que quiserem na vossa própria lista de tarefas. Okay? Vão ver que sempre que concluir uma tarefa, isso vai trazer uma sensação de recompensa. Sempre que concluímos algo que já estava previsto, planeado fazer, isso traz-nos alívio, orgulho, felicidade. Okay? Vão ver que provavelmente até se vão esforçar mais para concluir as seguintes tarefas para voltar a ter essa sensação de alívio, de orgulho e de felicidade. Quanto ao vosso horário semanal, convém ter nele sempre as aulas síncronas e assíncronas, o tempo de trabalho ou de estudo autónomo, as vossas atividades extra e ainda as vossas atividades de lazer, de relaxamento, de socialização. Podem incluir tudo isto no vosso horário, mesmo que não seja apenas as disciplinas ou só aquilo que têm que estudar. Também é muito importante ter sempre o mesmo horário de manhã e no final do dia. Por exemplo, já sabem que de segunda a sexta vão ter que acordar às 7 da manhã para conseguir tomar banho, vestir, de forma que às 7h30 estejam prontos para tomar o pequeno almoço. E à tarde, sempre às 5 da tarde, vão lanchar, às 5h30 fazer os trabalhos de casa, para que às 6h30 consigam descansar, ver televisão ou fazer outras atividades que gostam. Portanto, é muito importante termos mais ou menos sempre as mesmas tarefas definidas para os períodos da manhã e para os períodos do final do dia. Dica número 3 tem a ver, portanto, com o nosso espaço de trabalho, não é? É importante aqui distinguir o espaço de trabalho do espaço de lazer, não cair na tentação de estudar ou de assistir às aulas no sofá ou na cama. O sofá é para descansar, a cama é para os períodos de sono. Não misturar as duas coisas. Esse espaço deverá ainda ser arejado e iluminado com luz natural, deverá ser um espaço que tenha pelo menos uma janela, com uma mesa para um material de estudo e uma cadeira confortável. Novamente, repito, não nos podemos esquecer que este espaço deverá ser organizado e arrumado. Se este espaço estiver organizado, a nossa própria cabeça também fica mais organizada. Para além disso, deve estar o mais possível isolado de sons, barulho ou de ruídos. Por vezes em casa, com várias pessoas a viver na mesma casa e a partilhar o mesmo espaço, isso pode ser difícil, mas sempre que tivermos esta alternativa de arranjarmos o nosso cantinho mais silencioso e o mais isolado de sons, devemos escolher essa alternativa. Mas também é importante que tenha acesso à internet, claro, para conseguirmos ter as aulas online, fazer trabalhos de grupo, fazer pesquisas. Dica número 4, evitar distrações. Enquanto estiveres a aula, enquanto estiveres a estudar, o que é que tu podes fazer para evitar distrações? Em primeiro lugar, podes manter no computador apenas a janela da plataforma que precisas. Por exemplo, o Zoom ou o Google Classroom. Se não precisas de mais nada para realizar aquela tarefa, para realizar aquele trabalho, então não precisas daquela janela aberta. Janelas paralelas como o YouTube, Facebook ou outra rede social são uma tentação para a distração. Deverás manter longe os aparelhos eletrónicos que não necessitas enquanto estudas, como por exemplo o telemóvel. Se só precisas do computador com o Google Classroom para estudar, não precisas ter o telemóvel junto a ti. Se estivesses numa sala de aula na escola, o telemóvel estaria numa caixa, portanto deverás tentar ao máximo respeitar as mesmas regras como se estivesses na escola. E deverás também desligar as notificações das redes sociais, porque apenas te irão distrair ainda mais. A dica número 5, mas que também é muito importante, tem a ver com os momentos de pausa. Deverás sempre respeitar e fazer momentos de pausa e de intervalo. Isto porque a nossa capacidade de concentração é muito limitada e por isso os momentos de estudo devem ser intercalados também com momentos de descontração. Elas vão fazer o quê? As pausas vão te ajudar a manter a tua atenção e a tua concentração durante períodos mais longos de tempo. Se estivesses na escola, estarias a fazer os intervalos na mesma, o intervalo da manhã, os intervalos da tarde, portanto, não os deixes de fazer só porque estás em casa. Podemos pensar que só por saltar o intervalo de 10 minutos vais acabar o estudo mais depressa, mas isso não é verdade. Porquê? Porque se saltares o intervalo também vais ficar mais cansado. O teu ritmo de trabalho vai ser mais lento e se calhar não vais acabar o trabalho mais depressa só porque não fizeste a pausa. Mais vale fazê-la.
que é que podes fazer na pausa? Um lanche, beber água, aproveitar para te levantares e para mexeres um pouco as pernas, de forma a não estares tão tempo sentado, ir à janela, respirar ar puro, etc. O que não deves fazer é ver televisão, jogar telemóvel, jogar tablet, seja o que for, que implique a utilização de ecrãs, porque o objetivo da pausa é descansar e recarregar energias. Se utilizares a pausa para estar a utilizar novamente os ecrãs, seja ele qual for, isso apenas vai cansar ainda mais o teu cérebro. A última dica, mas que não é menos importante, tem a ver com manter o corpo e a mente saudável. E para isso, deverás socializar. Portanto, lá por estar fechado em casa não significa que não possas socializar, que não possas falar com os teus amigos, com os teus colegas. Deverás sempre manter este contacto, ok? Fazer exercício físico, seja ele de que forma for, corre, salta, dança, faz aquilo que gostares mais, desde que mexas o corpo, porque o nosso corpo precisa de se mexer para se manter saudável. E por fim, diverte-se. Okay? Novamente, procura atividades que não utilizem tanto, não impliquem tanto a utilização do telemóvel ou do tablet, a utilização de ecrãs. Tenta procurar atividades criativas, divertidas, mesmo na internet, se não tiveres ideias, podes sempre recorrer à internet para ir buscar ideias de atividades, ok? Não significa que não possas retirar um momento do teu dia também para jogar telemóvel, para jogar computador, se de facto gostas de o fazer, mas não deves utilizar todos os teus momentos de descanso para estar a utilizar ainda mais os ecrãs. E por fim, lembrarmos que a pandemia e o isolamento de facto não irão durar para sempre e que esta experiência de estarmos em casa e com o ensino à distância, apesar de trazer também os seus momentos de desafio, os seus momentos difíceis e também frustrantes, não significa que não nos possa trazer momentos de sucesso e de alegria. Devemos encarar esta fase como um desafio, não é? Uma oportunidade para crescermos, para aprendermos ainda mais coisas que não sabíamos fazer e que agora vamos passar a saber fazer precisamente devido a esta experiência. E enquanto tudo isto está a acontecer, procura divertir-te, portanto, com esta nova forma de aprender, não é? E lembra-te que nem sempre será assim. Ficas aqui com algumas referências, com alguns sites que podes consultar, se quiseres, sobre este tema. E caso precises de ajuda ou tenhas alguma dúvida, podes sempre contactar-nos, contactar aqui o Departamento Psicopedagógico da escola, que vamos ajudar-te naquilo que pudermos. Obrigada por teres assistido a este vídeo e desejo um bom estudo a todos.